Ao dizer Deus está morto, Nietzsche enunciou uma verdade válida para a maior parte da Europa. Os povos sofreram sua influência, não porque ele tenha constatado tal fato, mas porque se tratava da confirmação de um fato psicológico universalmente difundido. As consequências não tardaram em aparecer. O obscurecimento e a confusão trazida pelos ismos e a catástrofe. Ninguém soube tirar a conclusão do que Nietzsche anunciara. Não se ouve nela algo de semelhante à antiga frase, abre aspas, o grande Pan está morto, fecha aspas, que marcava o fim dos deuses da natureza? Ele está referenciando mais uma vez ao que ele trata nos seminários de Zaratustra, que é justamente a questão do além do homem, do Hilbert, como o surgimento de Kundalini, né? Como o dragão, né? A figura do dragão. Porra, eu acho isso muito bonito, velho. Isso, inclusive, isso tem ressonância, inclusive, com uma certa perspectiva da cultura iorubá, né? E tem 3 tempos de processos, digamos assim, históricos, civilizatórios, culturais. E aí tem um termo que até Ivan Poli, que é o professor que colabora conosco aqui, manda conteúdo para alimentar o nosso canal aqui, nossos canais sobre africanidades, ele fala sobre isso, né? Que o Exu, o papel do Exu é muito mal entendido como uma espécie de entidade da desordem, né? É o desordeiro, é o que vai trazer a bagunça, que vai trazer o caos. Só que Exu, a desordem que Exu causa dentro dessa compreensão é a desordem que precisa ser estabelecida em situações de opressão e injustiça. Então, um excesso de ordem que produza subserviência, que produza tendências totalitárias, digamos assim, né? Porque é o termo que o Ivan Poli utiliza. Eu não gosto muito do termo totalitarismo, porque remete a Hannah Arendt, e todo mundo sabe que eu odeio Hannah Arendt, né? Mas assim, nunca desrecomendo lê-la, porque é necessário lê-la, é uma autora importante, mas assim, é muito falseadora, teoricamente, em vários aspectos. Esse é o meu problema com ela. Mas assim, o Ivan Poli diz que dentro da cultura iorubá, né, compreende-se que há uma dinâmica de que o processo histórico e o processo da própria natureza, ele se torna totalitário. É um tempo de totalitarismo, dentro da compreensão da própria... Não há uma distinção entre natural e social e político, inclusive dentro dessa dinâmica, tá? Mas há um momento que as coisas entram num estado de torpor, de certa forma, né? Parece que o tempo para. E aí é necessário que o Exu venha à tona para dizer assim, né? Não, vou colocar isso em movimento, vou colocar isso em questionamento, vou botar as coisas em movimento, vou produzir, entre aspas, uma desordem, mas uma desordem que não é simplesmente impositiva. E, porra, tem uma questão muito interessante, cara, que eu lembrei de você, porque eu estava revendo a live, né? O Exu, inclusive, destitui o lugar do matriarcado nesse sentido, quando o matriarcado perde de vistas, né, que ele também não pode se colocar num lugar de legitimidade unilateral, porque ele também é capaz de produzir violência. Aí tem a figura, a alegoria de Exu batendo de porrete, se eu não me engano, na rainha, não vou lembrar exatamente qual é a rainha, qual é a figura, aí vocês veem lá na live, né? Batendo nela, representando essa questão. Como assim o Exu pode bater numa mulher? Mas a questão é o processo simbólico disso, né? Para dizer assim, olha, o matriarcado também pode se comprometer com uma espécie de unilateralização e produzir violência. E aí eu não estou dizendo que entendam, né? Não é uma questão de trazer isso para o nosso contexto histórico e de como a nossa sociedade ela é estruturalmente machista e etc. Isso é uma realidade, né? Isso tem que ser combatido. Mas isso não traz uma perspectiva de legitimidade e de sacralidade para o lugar do matriarcado mediante uma impossibilidade de questionamento, entende? Dentro da situação mais geral. E é justamente esse o papel do Exu. É trazer o equilíbrio no sentido a partir da aplicação da desordem como reconfiguração de um processo histórico-social e da própria natureza, né, dentro do sentido de equidade mais justo possível, dentro dessa ideia de justiça, dentro da forma de Exu trabalhar. Aí por que eu trouxe essa questão do Exu? Porque isso é muito próximo, eu lembro do diálogo que eu estava tendo com o Ivan Poli, referente a essa apropriação que o Jung faz do Hilbert Nietzscheano, comparando-o com Kundalini e com a noção de Yin e Yang, né?
que é justamente essa representação, né, do estado de torpor e do movimento, mas que para que o movimento aconteça é necessário que o dragão surja, que o dragão é que coloca as coisas em movimento, Kundalini, saca? Então aí Jung diz claramente, o Übermensch é o dragão que precisa surgir. Porra, dá boa, velho, sacou? Isso aí, e mais, vou fazer mais uma referência. Tem um autor brasileiro, que inclusive eu estava relendo, que trabalha essa dinâmica, essa composição entre o Nietzsche e o Exu, dentro da noção de paraperspectivismo, né? Então não é uma pesquisa ou outra, tá? Eu trouxe aqui pelo menos 4 perspectivas diferentes que trazem conexões interessantes aqui nesse sentido. Muito interessantes. Sacou? Enfim, cara, para aqui, né? Mas assim, veja como tudo isso é muito interessante, né?